Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Kyou wa nani o benkyou shimasu ka? O que nós vamos aprender hoje? Bem, hoje nós vamos aprender mais um diálogo e dessa vez como perguntar o hobby, como perguntar o passatempo de alguém, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Qual o seu hobby? Esse é o diálogo que nós temos em japonês. Vamos ver como é que fica em português primeiro? Temos um diálogo entre Mike e Erika, ok? Então, ele pergunta, né? Qual o hobby do seu pai? Pergunta para a Erika. E a Erika diz, o hobby dele é viajar. Aí o Mike diz, o hobby dele sai muito caro. Qual é o seu hobby? Aí a garota fala, eu prefiro assistir TV. Às vezes vou ao cinema ver filmes ou leio livros em casa. E você? Aí ele diz, meu hobby é surfar na internet. Também gosto de jogar basquete e futebol. Mas o que mais gosto é ficar com uma menina linda. Olha só a cantada do cara, hein? Aceita ir ao cinema comigo? Ou por essa ela não esperava. Mas aí a Erika diz, desculpe, mas já tenho namorado. Jogou um balde de água fria no cara. Tá ok? Então nós vamos ver esse diálogozinho agora em japonês. Vamos ver como é que fica isso, pessoal. Vamos lá? Taiwan. Shumi wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Significa, qual é o seu hobby. Vamos lá, pessoal, diálogo com o Michael, né? Vamos lá. Otou-san no shumi wa nan desu ka? Otou-san no shumi wa nan desu ka? Qual o hobby do seu pai? Otou-san significa qual o hobby do seu pai. Aqui eu tenho a palavrinha pai, aqui eu tenho a palavrinha hobby, ou passatempo. Nós temos aqui a partícula que indica posse. Ok? Então, otou-san no shumi significa hobby do pai. E como é que eu sei que é seu, se não tem um seu aqui, né? É porque no japonês é muito comum, quando você não tem o sujeito específico, está sendo feita uma pergunta por causa da partícula K, subentende-se que está falando com a pessoa que está me ouvindo. Ok? Nesse caso, você. Não precisa colocar anata wa, ok? Então, vamos continuar aqui. Aí ela responde, o hobby dele, ou seja, o hobby do meu pai, é viajar. Você veja que aqui eu tenho uma diferença, né? O Otou-san, que significa pai, e aqui eu também tenho chichi, que também significa pai. Geralmente, chichi é usado para a pessoa de quem está falando, né? Se eu disser chichi, é o meu pai. Se eu disser Otou-san, é o seu pai. Então ele diz, quanto a meu pai, ele gosta de viajar. Ryoko suru. Ryoko suru significa fazer viagem. Ele gosta de fazer viagem, ou seja, de viajar. E aqui eu tenho suki desu, que significa gostar. Então nós vamos ver, nós temos aí na página também, na parte gramatical, como é que a gente diz gostar, né? Gostar com substantivo e gostar com verbos, né? Então aqui significa o hobby dele é viajar. Ao pé da letra, o meu pai gosta, suki desu, de fazer viagem. Chichi wa ryukou suru no ga suki desu. Ok? Por que tem esse no ga aqui, né? Porque quando a gente usa o verbo gostar, tem sempre a partícula ga. Não é? É a partícula ga, que é o que a gente gosta, né? Para especificar o que a gente gosta. E quando é verbo, a gente, além de usar o ga, a gente também tem que transformar o verbo em nominalização. Tem que transformar o verbo para ele passar a ser substantivo. Porque, na verdade, o suki não é verbo, né? Ele também é uma função adjetiva. Então, para fazer essa ideia do português, né, de gostar de alguém, eu tenho que usar o adjetivo suki, que significa que é agradável, e transformar o que vem antes em substantivo, que é feito através da partícula ga, mas, quando é verbo, eu tenho que usar o no para transformar tudo isso aqui em função verbal. Depois vocês vão ver isso aí nas lições, né, sobre o verbo gostar. Chichi wa ryukou suru no ga suki desu. Kare no shumi wa totemo takai to omoimasu. Kare no shumi wa significa quanto ao sonho dele. Kare significa ele. Kare no significa dele, porque o no
é a posposição que indica após. Shumi significa passatempo. O passatempo dele é bastante caro. Totemo takai. Totemo significa uma partícula, significa uma função adverbial para enfatizar, para dar uma ênfase, né? De um adjetivo. Bastante ou é muito, muito caro. E aqui eu tenho o verbo pensar. Tá? Quando eu tenho o verbo pensar, eu coloco tudo que vem antes do verbo pensar e depois eu coloco to omoimasu, que significa pensar. To omoimasu. Kare no shumi wa totemo takai. O sonho dele, o passatempo dele, o hobby dele é caro. Eu penso. É assim que a gente fala no japonês, é ao contrário, né? Kare no shumi wa totemo takai to omoimasu. Aí ele pergunta, Anata no shumi wa nan desu ka? Anata no shumi wa nan desu ka? Qual é o seu hobby? Anata no shumi wa nan desu ka? Você veja que eu não preciso colocar o anata se eu não quiser, né? Poderia colocar apenas shumi wa nan desu ka? Mas para dar uma ênfase aqui, para a gente saber como é que funciona essa ideia de posse, né? Então a gente coloca junto com o sujeito, com o substantivo, com o pronome, aí a gente forma anata significa você, anata no significa seu. Anata no shumi wa nan desu ka? Qual o seu hobby? Aí a Eric fala, terebi o miru no ga ichiban suki desu. Terebi o miru no ga ichiban suki desu. Que significa televisão. Aqui eu tenho a partícula de objeto direto, assistir televisão. E aqui eu tenho no ga, né? A gente transforma isso aqui, essa função, em substantivo, para que a gente possa usar o verbo sukidesu, que é o verbo gostar. Que, aliás, na verdade não é verbo, né? Significa adjetivo. Mas a gente usa no português como se fosse verbo. Na verdade, o que o japonês está dizendo é que é o mais agradável, é o mais legal. Assistir televisão é o mais legal para ela, ou seja, ela gosta de assistir televisão. Terebi o miru no ga ichiban suki desu. Eu prefiro assistir televisão. Ela está fazendo essa ideia. Não tem um sujeito eu, porque subentende que quem está falando é o sujeito. E nesse caso é a Erika. Então, eu gosto de assistir televisão. Aí ela continua dizendo, tokidoki significa às vezes. Tokidoki. Tokidoki eigakan e. Significa eigakan, significa cinema. Eu vou, o e é a partícula de direção, né? Então eu vou ao cinema fazer o quê? Eiga o, a partícula de objeto direto. Assistir um filme. Às vezes eu vou ao cinema para assistir um filme. Ok? Ikemasu significa ir. Para assistir. Mini. O ni corresponde ao nosso para assistir. Poderia ser também tameni, ok? Depois nós vamos ver isso na parte gramatical. Então o que acontece aqui? Às vezes vou ao cinema ver filmes. Tokidoki, eigakan e eiga o mini ikimasu. Aí ele continua. Está tentando justificar o porquê. Watashi mo, eu também. Tokidoki, às vezes. Watashi mo tokidoki uchi de, em casa, uchi de, em casa. Hon o yomemasu. Hon o yomemasu. Geralmente, a gente poderia usar aqui também, em vez de uchi, a gente poderia usar ie, que é outra palavra para casa, né? Iede. Ok? Uchi de, iede. Tem muitos casos a gente usa ie para falar da minha casa e uchi para falar da casa das outras pessoas, né? Mas vamos considerar aqui uma visão geral, casa em geral, para dizer que às vezes eu leio livros em casa. Watashi mo tokidoki uchi de hon o yomimasu. Anata wa, aqui é uma perguntinha, faltou por interrogação de novo, né? Anata wa, e você? Eu poderia perguntar, né? E você? Ou fazer a própria pergunta, né? Fazer a própria pergunta. Shumi ga arimasu ka? Você tem sonhos? Você tem, desculpe, não é sonho, né? Você tem hobby? Você tem passatempo? Shumi ga arimasu ka? Aí o Mike responde. Internet ga suki desu. Internet ga suki desu. Internet ga suki desu.
meu hobby é surfar na internet. Basketball to sakkar o suru no ga suki desu. Ele também diz Basketball to sakkar o suru no ga suki desu. Significa também gosto de jogar basquete e futebol. Internet ga suki desu. Basketball to sakkar o suru no ga suki desu. Ok? Também gosto de jogar basquete e de jogar futebol. Aí ele continua justificando. Demo, kirei na onna no ko to teto suru no ga ichiban suki desu. Demo significa mas, porém, ok? Kirei significa bonito, lindo. E aqui, com a partícula na, a gente usa quando vem substantivo na sequência. Nesse caso aqui, esse aqui é o adjetivo terminado em na, né? Segundo grupo. Primeiro grupo é em i, né? Então vamos ver também nas nossas lições aí. Então a palavrinha onna significa mulher. Se você colocar onna no ko, aí significa garota. Ok? Demo, kirei na onna no ko significa garota. A partícula to significa com, significa uma partícula de acompanhamento. E nós temos o verbo namorar, o verbo curtir alguém, o verbo ficar, poderia ser assim, né? No japonês poderia ser a expressão que veio do inglês deto shimasu, que significa ter um encontro, né? Ter um momento com o sexo oposto nesse contexto. Aqui poderia ser ficar ou namorar. Então ele está dizendo aqui, ó, mas o que eu gosto mesmo é de ficar, de namorar, de sair com uma garota linda. Ok? É o que eu mais gosto. Então vamos lá. Demo significa mas, porém. Kirei na, linda. Onna no ko, garota. To, partícula de acompanhamento. Deto shimasu. Ok? Sair com uma linda garota. E temos aqui, de novo, a expressão suki desu, que significa gostar. Já vimos que é uma função adjetiva, mas nesse caso aqui nós correspondemos nosso português a gostar. E para formar o verbo, eu não posso colocar um verbo junto com um adjetivo, não é? Por isso que eu tenho que transformar em substantivo. Como é que eu faço isso? Usando a expressão noga. Ok? Aí eu transformo tudo isso que vem aqui antes, né? Em substantivo, eu posso usar a função adjetiva aqui. E o ichiban geralmente é usado para indicar superlativo, né? Que é o mais agradável, é o que eu mais gosto, né? Num contexto de outras opções, eu escolho uma como a principal. Então essa é a ideia. Mas o que eu mais gosto é ficar com a menina linda. Em japonês ficaria Demo, kirei na onna no ko to teto suru no ga ichiban suki desu. Demo, kirei na onna no ko to teto suru no ga ichiban suki desu. Watashi to issho ni eiga o mitai desu ka? Watashi to issho ni eiga o mitai desu ka? Aí ele pergunta o seguinte: eu comigo, né? Junto, issho ni. O to indica sempre aquela ideia de acompanhamento. Comigo, watashi to issho ni eiga o mitai. Significa, eiga significa filme, miru, veio do verbo miru, que significa ver, e o tai é a função adjetiva, que significa quer ver. Então você quer ver um filme comigo? Por que a gente está colocando o verbo des aqui? Porque é como o suki, não é? Nós temos aqui um suki, que significa uma função adjetiva. Nós consideramos como verbo no português. Watashi to issho ni eiga o mitai desu ka? Você gostaria de assistir um filme comigo? Aí a garota fala o seguinte: Domo sumimasen ga kareshi mo imasu. Domo sumimasen ga kareshi mo imasu. Poderia ser, infelizmente não dá, eu já tenho um namorado, ok? Desculpe, mas já tenho um namorado. Domo sumimasen ga kareshi significa namorado. Kareshi mo significa já.
Imasu, o verbo haver, quando a gente tem pessoas, né? Geralmente para seres vivos a gente usa imasu. Depois nós vamos ver também aí. E nós temos aqui o arimasu, que é o verbo haver, geralmente para coisas abstratas ou inanimadas. E imasu para seres animados. Nós vamos ver isso depois aí também nas próximas lições, tá? Ok, pessoal? Então não se esqueçam de dar uma olhadinha nisso aí de novo, né? Bastante vocabulário. Sayonara! Sayonara!